amigo, eu queria convidá-lo para fazer um caminho comigo. Venha, vamos fazer uma peregrinação. Por isso, abre um pouco a sua janela. Venha cá, venha. Eu gostaria de convidar para percorrer este caminho comigo, fazendo esta peregrinação. Se prepare bem para o caminho. Venha leve, não traga muitas coisas, apenas aquilo que for necessário para o caminho, para que não pese muito sobre seus ombros. Outra coisa, não se esqueça de trazer também a sua tenda, porque em cada lugar eu quero fazer uma parada, e nesta parada vamos armar a nossa tenda. Cada um arme sua tenda para poder contemplar estes lugares. São coisas muito importantes deste nosso caminhar. Cada parada significa um tempo, um lugar. E eu gostaria que você fizesse este caminho comigo. Não teremos muita pressa, mas também não vamos demorar. Por isso, se ajeite suas coisas, tome suas... E vamos fechar a nossa caixinha. E vamos partir para este caminho que será um peregrinar atento. E em cada lugar que pararmos, vamos repousar e sentir bem cada detalhe. Venha fazer este caminho comigo. Aproxime-se, tome seus passos e sigamos firme. Loyola, a primeira tenda. Leitura da autobiografia, números 7 a 9. Contudo, Nosso Senhor o socorria, fazendo com que a estes pensamentos sucedessem outros que nasciam das coisas que lia. Porque, ao ler a vida de Nosso Senhor e dos santos, parava a pensar, raciocinando consigo próprio: e se eu fizesse aquilo que fez São Francisco, e aquilo que fez São Domingos? E assim discorria por muitas coisas que achava boas, propondo-se sempre a si mesmo coisas difíceis e importantes, e ao fazê-lo parecia-lhe encontrar em si facilidades de as levar a cabo. Mas todo o discorrer era dizer a si próprio: São Domingos fez isso? Também eu tenho que fazê-lo. São Francisco fez isso? Também eu tenho que fazê-lo. Estes pensamentos duravam muito tempo, e depois de se intrometerem em outras coisas, apareciam os pensamentos do mundo mencionados antes, e também neles se detinha muito tempo. Mas esta sucessão de pensamentos tão diversos durou bastante tempo, detendo-se sempre no pensamento que voltava,
quer fosse das façanhas mundanas que desejava fazer, quer outras coisas de Deus que se ofereciam à fantasia, até que, se sentindo cansado, deixava tudo isso e ocupava-se de outras coisas. Notava ainda esta diferença. Quando pensava nas coisas do mundo, sentia um grande prazer, mas quando, depois de cansado, as deixava, sentia-se árido e descontente. E quando pensava ir a Jerusalém, descalço e comendo só ervas, e em fazer todos os mais rigores que via que os santos tinham feito, não só sentia consolação quando estava nesses pensamentos, mas também depois de os deixar, ficava contente e alegre. E, recebida não pouca luz dessa lição, começou a pensar mais a sério na sua vida passada e quanta necessidade tinha de fazer penitência dela. E aqui se lhe ofereciam os desejos de imitar os santos, não olhando a mais circunstâncias que prometesse, assim, com a graça de Deus, de fazer aquilo que eles tinham feito. Mas tudo o que desejava fazer, logo que estivesse bom, era ir a Jerusalém, como atrás ficou dito, com tantas disciplinas e abstinências, quantas uma alma generosa, acesa do amor de Deus, costuma desejar fazer. Manresa, a segunda tenda. Leitura da autobiografia, números 30 a 31. Uma vez, ia, por sua devoção, a uma igreja que estava a pouco mais de 1 milha de Manresa, que creio eu que se chamava São Paulo. E o caminho vai junto ao rio. E indo assim nas suas devoções, sentou-se um pouco virado para o rio que corria fundo. E estando ali sentado, começaram a abrir-se-lhe os olhos do entendimento, e não que visse alguma visão, senão entendendo e conhecendo muitas coisas, tanto de coisas espirituais, como de coisas da fé e das letras. E isto com uma ilustração tão grande que todas as coisas lhe pareciam novas, e não se podem declarar os particulares que então entendeu, ainda que foram muitos, senão que recebeu uma grande claridade no entendimento, de tal modo que em todo o decurso de sua vida, até aos 62 anos, coligindo todas as ajudas recebidas de Deus e todas as coisas que soube, ainda que as juntasse todas, não lhe parecia ter alcançado tanto como daquela só vez. Nisto, ficou com o entendimento de tal modo ilustrado que lhe pareciam como se fosse outro homem e tivesse outro entendimento, diferente do que tinha antes.
Jerusalém, a terceira tenda. Leitura da autobiografia números 44b a 45. E caminhando para Jerusalém, nos seus burrinhos, como é costume, 2 milhas antes de chegar a Jerusalém, um espanhol, nobre, segundo parecia, chamado Diego Manes, disse com muita devoção a todos os peregrinos que, já que dali a pouco haviam de chegar ao lugar onde se podia ver a cidade santa, seria bom que todos se preparassem em suas consciências e que fossem em silêncio. E parecendo bem a todos, começou cada um a recolher-se, e um pouco antes de chegar ao lugar onde se via a cidade, apearam-se, porque viram os frades, com a cruz, que os estava esperando. E vendo a cidade, teve o peregrino grande consolação, e segundo os outros diziam, foi universal em todos, com uma alegria que não parecia natural, e a mesma devoção sentiu sempre nas visitas dos lugares santos. Seu firme propósito era ficar em Jerusalém, visitando sempre aqueles lugares santos, e tinha também o propósito, para além dessa devoção, de ajudar as almas. E para este efeito trazia cartas para o guardião, que lhe entregou e disse-lhe a sua intenção de ficar ali por sua devoção, mas não a segunda parte, de querer aproveitar as almas, porque isto a ninguém o dizia, e a primeira parte a tinha manifestado muitas vezes. O guardião respondeu-lhe que não via como pudesse ficar, porque a casa estava em tanta necessidade que não podia manter os frades, e, por esta causa, estava determinado a mandar alguns com os peregrinos para estas partes de Europa. O peregrino respondeu que não queria nada da casa, senão somente que, quando algumas vezes viesse ele a conversar-se, o ouvissem de confissão. E com isso o guardião lhe disse que daquela maneira poderia fazer, mas que esperasse até que viesse o provincial, creio que era o superior da ordem naquela terra, o qual estava em Belém. Autobiografia número 96. Depois, terminado o ano, não se encontrando passagem para ir a Jerusalém, decidiram ir para Roma, e o peregrino também quis ir, porque, a outra vez, quando os companheiros foram a Roma, aqueles 2 dos quais duvidava se mostraram muito benévolos. Dirigiram-se a Roma, divididos em 3 ou 4 grupos, e o peregrino ia com Fabro e Laínes. E nesta viagem foi muito visitado pelo Senhor. Tinha determinado, depois de ordenado sacerdote, estar 1 ano sem dizer missa,
preparando-se e rogando à Virgem que o quisesse pôr com seu filho. E estando um dia, algumas milhas antes de chegar a Roma, numa igreja, fazendo oração, sentiu tal mudança na sua alma e viu tão claramente que Deus Pai o punha com Cristo, seu Filho, que não lhe seria possível duvidar disto, senão que Deus Pai o punha com seu Filho. Depois, chegado a Roma, disse aos seus companheiros que via janelas fechadas, querendo significar que ali iam ter muitas contradições. Regressando a Roma, exercitava-se em ajudar as almas, e estava ainda na vinha, e dava os exercícios espirituais, ao mesmo tempo, vários, dos quais um estava em Santa Maria Maior e outro junto à ponte de Sisto. Com a ajuda do peregrino e dos companheiros, fizeram-se algumas obras pias em Roma, como, por exemplo, os catecúmenos, Santa Marta, os órfãos.
Oh, meu amigo peregrino, estamos chegando ao final da nossa caminhada. E este caminho é por demais percorrido por lugares que foram tão marcantes. Certamente você mesmo pôde desfrutar cada detalhe, em cada parada, em cada momento em que você montou a sua tenda. Mas eu, como peregrino, agora desejo partir definitivamente. O tempo é finito. É momento de alçar voo para a glória do Pai. Por isso, eu me despeço humildemente e desejo dizer um bendito por todas as coisas vividas, pelos lugares passados e por cada coisa experimentada, por cada coisa que tocou profundamente o meu coração e me fez sentir aquilo que era mais profundo e dar sentido para este nosso peregrinado. Por isso, amigo peregrino, siga o teu caminho, mas eu me despeço e parto definitivamente, porque aqui termina este meu caminhar. Bendito seja Deus pela vida. Bendito seja Deus por todas as coisas alcançadas e por todos os bens recebidos. Mas agora eu devolvo ao Pai todas as minhas coisas e permaneço em grande alegria, paz e consolação. Adeus, adeus, amigo. Como foi bom caminhar com você. Adeus, adeus.